Tudo bom, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? Diácono Deusmar Andrade, mais um Palavra Encarnada, desse dia 18 de fevereiro, que é exatamente a sexta semana do tempo comum. Nós vamos meditar um evangelho muito bonito, muito belo, né? Mas antes vamos invocar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós pedimos ao Divino Espírito Santo a iluminar nossa inteligência, a nossa vontade, para estarmos atentos aos planos de Deus em nossas vidas. Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, guarda o nosso coração no caminho para Jesus, purifica a nossa mente, as nossas intenções, para estarmos sempre atentos ao projeto de amor de Jesus por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer: ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem, mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje fala da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ou seja, a palavra transfiguração é a mudança da figura, mudança da aparência, certo? Interessante isso, né? Um primeiro ponto para reflexão: nós muitas vezes queremos mudar nossa aparência para atrair o mundo, para ficar mais bonito, para ficar mais sensual, para ficar mais atraente. Mas Jesus não. Jesus, ele não mudou sua aparência, ele não se transfigurou em luz, cheio de glória e de esplendor para atrair os olhares do mundo. Jesus, na verdade, revelou aos seus apóstolos a sua verdadeira identidade. Você imagina que Jesus nasceu numa gruta em Belém, viveu uma vida inteiramente pobre, mas no final da sua vida morreu crucificado, uma vida totalmente humana. Talvez para aquelas pessoas que conviviam com Jesus não tivessem noção da sua divindade, mas ele escolheu 3 pessoas para poder revelar a sua divindade antes da ressurreição, para mostrar para eles que o sofrimento da cruz, que depois ele ia sofrer, era passageiro, para mostrar para eles que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que eles não se escandalizassem diante da cruz, diante da morte horrível com que ele ia morrer. É interessante. Jesus olha então para 3 homens, ele chama para si, talvez os preferidos, Pedro, Tiago e João, aqueles mais íntimos, aqueles mais próximos. Por que Jesus escolheu eles, nós não sabemos, mas sabemos que eles tinham uma relação toda especial com o Senhor. No Horto das Oliveiras, eles também serão chamados 3. Em diversas passagens a gente vê uma certa predileção, um certo direcionamento de Jesus. E depois, na igreja, eles serão quem tomarão a grande guia da igreja. Pedro, como o primeiro, né? Primos inter pares, né? O primeiro entre os iguais, ele vai direcionar o colégio apostólico e vai ser o Papa. Então, Tiago, que vai ser o bispo de Jerusalém, que vai comandar a igreja de Jerusalém até ser morto, e João, que vai ser o mais novo, o discípulo amado, aquele que vai escrever o evangelho mais teológico, aquele que vai escrever o evangelho mais profundo
no sentido teológico, né? Que fala da origem do verbo. Então, esses três estavam próximos de Jesus e viram a sua glória. Mais interessante, mesmo eles estando mais próximos de Jesus, mostraram o quanto eles ainda eram inertes para crer. Primeiro, Pedro dá essa gafe: Senhor, é bom estarmos aqui. E depois, os três discípulos perguntaram: o que quer dizer a ressurreição dos mortos? Mostra, em primeiro lugar, a abundância da revelação de Deus, ou seja, aquilo que Deus revelou através de Jesus Cristo é muito maior do que a inteligência do homem consegue entender. Portanto, é muito surpreendente, de tal modo que a inteligência deles não conseguiria elaborar isso. Muita gente hoje, historiadores, cientistas, querem dizer que o Evangelho é uma invenção. Não, meus irmãos, os apóstolos não conseguiram inventar isso. Um homem ressuscitado dos mortos, eles não entendiam o que isso queria dizer. Foi uma revelação de Deus. Em segundo lugar, a própria inércia deles, a lentidão deles de entender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós também somos assim. Podemos ser escolhidos por Deus, termos uma mensagem especial, termos um chamado todo especial de Deus, único, de amor, mas a nossa lentidão, meus irmãos, para seguir o Senhor, quantas vezes é assim? Deus vai querendo que nós correspondamos ao seu amor, inundando-nos com a sua graça, derramando inúmeros benefícios para ver se nos atrai, mas nós somos lentos para corresponder ao seu amor. Ele não desiste de nós, porque Ele vê não o pecador que você é, mas o santo que você pode ser. E isso é um grande mistério do amor misericordioso de Deus, meus irmãos. Um outro ponto do Evangelho que nós vemos, o sentido simbólico aqui é muito concreto. Jesus, Moisés e Elias. Elias, o maior dos profetas. Moisés, aquele que deu a lei, que formou Israel propriamente. Eles se curvam, se dobram diante de Jesus, porque Jesus é muito mais do que a lei, do que os profetas. É como se todas as escrituras, e a lei e os profetas, vejamos, é o compêndio do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Eles se dobram diante de Jesus, eles aparecem diante de Jesus. Em outra passagem, Jesus disse: olha, muitos profetas quiseram ver o que vós vides, ou seja, o Filho do Homem, o próprio Cristo, e não viram, porque eles anunciaram aquilo que não viram os profetas. Moisés e Elias, nessa aparição, veem Jesus e se dobram diante de Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro sentido da lei e dos profetas. E nós vemos a manifestação gloriosa de Deus. Este é o meu Filho muito amado, confirmando a divindade do Filho, em primeiro lugar, e confirmando toda a autoridade que foi dada ao Filho. Então, essa mesma voz a gente vai escutar também no batismo de Jesus. Este é o meu Filho meu bem amado, escutai o que Ele diz. Este é o meu Filho bem amado, escutai o que Ele diz. Nas duas passagens nós vamos encontrar essa linha de conexão. Jesus revela a sua glória, manifesta o seu poder para eles. Pedro fica tão extasiado, meus irmãos, que podemos dizer assim, abismado num grande salto contemplativo, que ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. E talvez nós, quando sintamos consolações na oração, quando a gente sente aquele fervor na oração, aquela empolgação, a gente quer mais. E claro, isso é graça de Deus, Eu não considero isso só fogo de palha, quando muita gente diz. Mas porque um fogo de palha muitas vezes serve para poder acender uma grande fogueira no amor, Aquele pequeno fogo de palha também é importante para acender a fogueira. A ruim é quando fica só no fogo de palha. Mas, às vezes também nós podemos cair nessa tentação de, diante das consolações, na oração, quando a gente está bem, quando a gente sabe estar forte no carisma, a gente quer ter a constância. Ótimo, aproveita, fortalece a tua vida na graça, a tua vida na força de Deus. Mas quando essa empolgação passar, quando esse fervor passar, a fidelidade se faz necessária. Jesus não se empolga com uma grande manifestação sensível e gloriosa, É como se Ele dissesse: não, vamos descer, temos muita missão pela frente. Qual é a missão? Ser crucificado. O caminho é de cruz. Ele mesmo fala no fim do Evangelho: olha, de fato Elias deve vir para poder colocar tudo em ordem, mas as Escrituras dizem que o Filho do Homem deve sofrer muito. Elias veio, e aí ele faz referência a João Batista, e fizeram o que quiseram dele. Exatamente como se disseram as Escrituras. Então Jesus, depois da sua manifestação mais gloriosa, Ele faz questão de lembrar aos discípulos que a nossa vida, de que a vida dele, em primeiro lugar, e também a nossa vida como cristãos,
é um caminho de cruz. Então, meus irmãos, que no momento da empolgação a gente nunca esqueça que o que mais conta para Deus é a nossa fidelidade. Não são os pequenos atos de amor que nós fazemos, mas a nossa fidelidade no dia a dia. Que esses grandes momentos que Deus nos concede como graças, como exaltações no Espírito, são fundamentais. É o momento onde muitas vezes um retiro, nós renovamos a nossa fé, nós renovamos a nossa força na caminhada, mas se nós não tivermos a confiança do dia a dia, se nós não tomarmos a cruz e não seguirmos o seu caminho, se nós nos encontrarmos como abandonado, qual o sentido de tudo isso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e que o Senhor te acompanhe.